TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos ligados, estamos aqui aguardando vocês para iniciarmos nosso programa maravilhoso Página da Bíblia, mais oportunidade de estudo, mais oportunidade de conhecimento, aprimoramento. Hoje nossos mestres, contando que a quem agradeço imensamente, Padre Carlos, olá, Professora Amélia. Muito bom estar aqui. Nossos mestres estão nos ajudando a fazer essa caminhada, gente, que eu estou agora tirando pó, a poeira de 40 anos no deserto, né? Desse Pentateuco todo que nós vivemos, né? Mas nós estamos agora no Deuteronômio ainda, batendo, porque estamos recordando. Sempre a gente está indo buscar, resgatar, trazer uma memória para a gente entender o que foi essa nobre missão de conduzir esse povo ao longo desse deserto e de todos esses anos. Estamos no capítulo 10, já bem iniciados, né, nesse trabalho de entendimento. Então, vamos fazer essa leiturazinha inicial do versículo 1 ao versículo 11, que vai tratar da Arca da Aliança e coisas mais. Yahvé disse-me então, isso aqui é Moisés falando, corta 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe até mim na montanha. Faze também uma arca de madeira. Escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebrastes, e tu as colocarás na arca. Fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi a montanha com as 2 tábuas na mão. Ele então escreveu sobre as tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, as 10 palavras que Yahvé vos tinha falado na montanha, do meio do fogo, no dia da Assembleia. A seguir, Yahvé entregou-as a mim. Depois voltei-me, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E elas permanecem lá, conforme Yahvé me ordenara. Os israelitas partiram então dos poços dos Bene Jacã para Mosera. Neste lugar faleceu e foi sepultado Arão. Seu filho Eleazar sucedeu-lhe no sacerdócio. Dali partiram para Gadgade e de Gadgade para Getebata, uma terra cheia de ribeiros de água. Foi por este tempo que Yahvé destacou a tribo de Levi para levar a arca da aliança de Yahvé e ficar à disposição de Yahvé para servi-lo e abençoar em seu nome até o dia de hoje. É por isso que Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. Yahvé é a sua herança, conforme Yahvé, teu Deus, lhe ordenara. Quanto a mim, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. E Yahvé me ouviu ainda esta vez. E Yahvé não quis se destruir. Yahvé disse-me então, levanta-te, caminha à frente deste povo, para que tomem posse da terra que eu jurei aos teus pais que lhes daria. Isso aqui parece até o rascunho e o passar a limpo, né? Como se não bastasse 2 folhas de papel, hoje seria ótimo subir uma montanha com 2 folhas de papel, né? Mas subir a montanha com 2 pedras na mão, e o Moisés, São Moisés já cansado, velho, né? Gente, o que é isso? Eu fico imaginando o que é a graça de Deus. E, mais uma vez, Deus muito educado, chegou e falou, tá bom, meu filho, você quebrou as primeiras, vamos fazer a segunda. Né? Agora você vai guardar. Em vez de você se irritar e jogar, igual a gente quando fica com raiva, joga as coisas. Eu não, né? Detesto isso. Mas tem gente que quando fica com raiva, joga as coisas em cima do outro, só destrói. Mas como entender, padre, do capítulo anterior que a gente viu, o 9º no programa anterior, quem não viu vai buscar, para esse capítulo 10? Nós temos aqui agora, não mais para frente um pouco, mas esse capítulo 10 ele vai retomar o primeiro mandamento,
como já havia sido tomado antes, no primeiro desenvolvimento, capítulo 5, 4 e 5. E vai recordar tudo outra vez, vai repetir novamente com outras palavras. Aqui ainda, veja bem, né, no capítulo 9, programa passado, então é toda uma introdução, né, de recordação das obras de Javé, a educação do povo no deserto, a insistência em não ter outros deuses, né, e assim por diante. Ele fez essa introdução novamente nesse novo desenvolvimento a respeito do Decálogo. Ainda esse início do capítulo 10º, a mesma coisa, continua a narrativa do capítulo anterior. Então nós vimos no capítulo anterior, Moisés sobe 40 dias e noites, né, recebe de Javé as primeiras tábuas da lei. Quando desce tem o bezerro de ouro, estraçalha tudo, quer dizer, a aliança foi rompida. E agora, depois da intercessão para que não destrua o povo, que a gente viu tudo isso, agora aqui está continuando a narrativa, que Moisés sobe uma segunda vez com essas novas tábuas, né, para Deus escrever de novo os mandamentos, do mesmo modo que tinha feito anteriormente, são os mesmos mandamentos, né, mais uma vez, para renovar a aliança que já tinha sido quebrada pela idolatria do bezerro de ouro, né? Então, mas é interessante aqui, nesse caso, que diferente do que a gente lê no Êxodo, essa segunda subida, né, no caso da renovação da aliança, de dar novamente as 2 tábuas com os 10 mandamentos, aqui coloca que antes disso, Moisés já tinha providenciado a arca. Isso não é assim que está na narrativa do Êxodo. Lá existe essa segunda subida, outra vez a arca, outra vez as tábuas, né, dos mandamentos são dadas, depois é que se faz então a arca por mandato também de Javé, de maneira que durante o deserto pudesse ser carregada, né? Então aqui a gente vê um pouquinho diferente a ordem em que é colocada a coisa, dando esse destaque especial à arca aqui no caso. Se bem que não faz diferença, né, Amélia, Não. ter construído a arca antes ou construído depois. Parece-me assim, é como se hoje a gente tivesse uma sacola, vamos botar as tábuas que foram escritas em papelão, dentro de uma sacolinha para conduzir no deserto. Naquele tempo era algo de madeira, parecia um andor. Madeira, revestida de parecia ouro. um andor, tinha todo um cuidado, todo Sim, um sim. traquejo, né? E lembrar que essa arca simbolizava a presença de Deus, né? Por A isso que arca do testemunho, as tábuas, é o fundamento da aliança, os 10 mandamentos, então ela tem todo o respeito. Então, assim como existia antes a tenda da reunião, agora na tenda da reunião vai existir também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que é o centro, né? E depois vai continuar no Templo de Jerusalém, futuramente, até que ela se perdeu, né? Numa das invasões que houve, não sei de qual povo certo, se foi da Babilônia mesmo, né? Foi da Babilônia. Quando houve a invasão e a destruição do Templo de Jerusalém, que sumiu, então a Arca nunca mais teve notícia. Foi só o Indiana Jones que foi atrás. É quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo, né? Deve ter queimado junto com o ano templo. 587, mais ou menos, antes de Jesus. Era ouro, né? Tudo que ouro. tinha de ouro Levou. foi pego, né, para se transformar em moeda, para a riqueza do novo Império Conquistador e assim por diante, né? Mas para o povo de Deus era o representante, como a gente recorda aqui, vai ser recordado mais uma vez, né? Como é proibido fazer qualquer tipo de imagem, né? O Deuteronômio está insistindo constantemente, mandamentos, decretos de Javé, ouve a voz de Javé, porque para o judeu não há imagens, Para se existe ver. a lei. E sim a palavra A para se palavra ouvir. que se ouve, que se inculca, que se deve guardar na memória, no coração e assim por diante. Tá. Então aqui a gente vê a Arca da Aliança seria a máxima representatividade da presença de Deus e o povo que ele toma para si. Uma outra coisa interessante aqui, não sei se a Amélia quer falar, mas nós temos no livro do Deuteronômio que estamos estudando apenas 2 menções a Arão. A primeira nós já lemos, é o capítulo 9, versículo 20, e agora aqui no capítulo 10, versículo 6. O que acontece? A primeira menção lá atrás é que
Arão foi conivente com a fundição e a adoração do bezerro de ouro, e aqui fala da sua morte. E dá destaque, por sua vez, um pouco mais, não é muita também, mas dá mais destaque à tribo de Levi. Ao contrário do que fizeram o livro do Levítico e o livro de Números, que existia a tribo de Levi, mas os filhos, Arão e seus filhos eram os únicos que podiam chegar perto da arca, da tenda e assim por diante. Então, aquela coisa, né? Os levitas, eles vão ajudar em diversas funções, mas eles não podem, de modo algum, também adentrar a tenda do encontro e depois o templo. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, né, que a diferente, então, do Levítico e de Números, que a gente chama de fonte, a fonte é sacerdotal, então que os levitas são auxiliares e os aaronitas são os sacerdotes, etc. Aqui quase que cala totalmente Arão e seus filhos. Dá destaque um pouco mais aos levitas. Muito bem. Depende do interesse de cada livro, né? Sim, de quem escreve. De quem escreve. Muito bem. Versículo 12 em diante. E agora, Israel, o que é que Yahvé teu Deus te pede? Apenas que temas a Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos e o ames, servindo a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que observes os mandamentos de Yahvé, os estatutos que eu ordeno hoje para o teu bem. Vê, é a Yahvé teu Deus que pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Contudo, foi somente com teus pais que Yahvé se ligou para amá-los. E depois deles, escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e nunca mais retezeis a vossa nuca. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, o que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. A Yahvé teu Deus temerás e servirás, e ele te apegarás. A ele te apegarás e por seu nome jurarás. A ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu favor essas coisas grandes e terríveis que os olhos viram. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas. Agora, contudo, Yahvé teu Deus tornou-te numeroso como as estrelas do céu. Amélia, aqui a gente vê a paciência de Deus em recordar tudo de novo. É igual a gente faz com o filho de 3 anos, 2 aninhos. Você está vendo que papai falou, que mamãe falou, que não pode mexer ali, que ali você pode ficar dodói? Você já entendeu que papai falou que você não pode? Aí você vai e você explica, e você torna a explicar, e você não cansa de falar, porque o amor é grande por aquele filho que não entende a consequência de seus atos. O livro do Deuteronômio, ele faz uma coisa muito importante para a gente entender mesmo, né? Ele quer dizer que Yahvé se empenhou grandemente por amor a um povo. É isso que ele quer falar com a gente, né? E isso pode ser constatado no passado, no presente, no futuro. Por isso que ele vai fazendo memória. Lembra, né? Escuta Israel, né? Ouve Israel, vai falando tudo isso. Aqui, onde você leu agora, do 12 em diante, ele faz memória da escolha dos pais. Vai lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Que Yahvé é fiel. Ele vai falar também que o amor de Yahvé se resume assim, em você seguir seus caminhos, respeitar, louvar e vai pedir também lá, depois que ele fala, vê, olha, escuta. Yahvé teu Deus que pertence aos céus e os céus dos céus. Esse céu que você vê e o céu mais elevado ainda. A ele pertence isso, né? E foi a tudo isso que Yahvé se ligou para amar esse povo, né?
E Deus que fez tudo, ele encontra a descendência, aí ele fala, circundai-vos, pois, o vosso coração e nunca mais reticeis a vossa nuca. E vai lembrar, então, o povo fazia circuncisão, né? Sinal de pertença a esse povo. Agora pede muito mais, do coração também. Ama a Deus de todo o seu coração, né? Amar a Deus infinitamente, pois é vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, o valente, não faz recepção de pessoa, não aceita suborno. O que ele faz é justiça órfã, a viúva. Então, Deuteronômio vai mostrando então quem é esse Javé mesmo, né? A gente pode, quando você lê o Salmo 105, o Salmo 136, você vai perceber as maravilhas que Deus faz. Se no passado foi por amor que Deus escolheu e abençoou os antepassados, e deu possibilidade de viver, de entrar na terra. E é esse mesmo amor que ele torna a falar com esse povo também, né? Os descendentes lá que tirou lá da escravidão do Egito, vai lembrar aqui o capítulo 4 que nós já estudamos, né? O capítulo 9, e ele vai falar no capítulo 8 que Deus acompanhou esse povo, protegeu, educou, porque o deserto foi uma escola, e também que deu uma terra fértil e rica, né? Tudo isso foi por amor que Javé fez, né? E deu essa possibilidade. Também no presente, esse amor de Deus concede também a Israel todas as bênçãos possíveis, né? Faz justiça, e ele vai lembrando, né? Realizou a teu favor essas coisas grandes e terríveis que teus olhos viram. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, agora a promessa, quando ele fala para Isaac, olha as estrelas do céu, consegue contar? Assim será a tua descendência. Promessa que fez Abraão, fez a Jacó, a Isaac, e faz para nós hoje também, né? A gente não consegue contar. E quando ele pede fazer a circuncisão do coração, então tem que ir mais além também, não ficar só naquela circuncisão que é feita para ser pertence ao povo de Deus, né? Isso é muito importante. Olha as estrelas do céu, a questão da bênção, né? A bênção se estende a todos os povos. Muito bem. E, na verdade, essa descendência estende até nós, né? E Sim. vamos seguir com todos os outros, né? Aí está um dos modos de nós lermos o que apareceu aqui então, o que a Amélia já falou, que é a circuncisão do coração. E esse é uma expressão que vai ser retomada ao longo da Bíblia. Vai aparecer em Jeremias, depois também vai aparecer ainda em Deuteronômio 36. O que está colocando é que a fidelidade, o pertencimento a Javé não vai ser externo, né? Vai ser interior, não vai ser um rito que se faz simplesmente, mas vai ser exatamente a fidelidade e a obediência. Então, nesses três, São Paulo, né, em Romanos 2:29, Filipenses 3:3-8 e ainda Colossenses 2:1-13, nessas três cartas ele vai lembrar essa questão da circuncisão do coração, porque parece óbvio, né, para a gente que conhece um pouco mais, então, o início da igreja, quando existe toda uma tensão que precisa ser resolvida, né, no início da igreja, e nós temos isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, não é? Em que agora os pagãos que aceitam a Jesus, né, o Evangelho, e se tornam discípulos de Cristo, eles têm que observar toda a lei de Moisés, né, que foi toda uma questão importantíssima, fundamental no início da igreja, em que então vai se ouvir a experiência de Paulo junto aos pagãos, vai se ouvir a igreja de Jerusalém, especialmente São Tiago, vão conversar e vão chegar à conclusão que os que eram antes pagãos, ou seja, não judeus, e que aceitam a Jesus, não precisam observar todas as ordens, né, do Antigo Testamento, da Torá. E aí o que acontece, né? Não se obriga os cristãos vindos do paganismo a receber a circuncisão na carne, mas sim a circuncisão do coração por meio de Jesus.
tem muitos desdobramentos, né? Então, essa expressão aqui, né, em Deuteronômio, ela é de uma riqueza muito grande e que tem desdobramentos muito importantes, como a gente acabou de tentar dizer para nós agora, né? Agora, então, qual é a insistência? Mais uma vez, a insistência: ouve a voz, obedece os mandamentos. Então, esses primeiros versículos que foram lidos agora, a partir do versículo 12 do capítulo 10, ele está apresentando as exigências de Javé, que escolhe esse povo. E como a Amélia falou, ali no versículo 15, né, usa uma linguagem de amor, né? E usa uma linguagem de matrimônio, se enamorou e amou, que vai ser muito tomada no profeta Oséias também. Então aqui os versículos 12 e 13, olha só quantas coisas, quantos verbos ele utiliza para inculcar essa circuncisão do coração, essa fidelidade, esse amor. Deve respeitar, deve temer, deve seguir os caminhos, deve amar, deve servir, deve apegar-se, aderir, guardar os mandamentos e colocá-los em prática. Em 2 versículos, toda essa riqueza de vocabulário para colocar bem no coração, né, do povo a necessidade dessa fidelidade, desse apego, desse amor a Javé, como o esposo mesmo, né, do povo. E no Deuteronômio, esse amar, servir, é o centro do Deuteronômio todinho, esse amor a Deus. Né? O amor, a fidelidade. A fidelidade, por isso que vai fazendo memória, repetindo. Como que repete? E a gente lembrava aqui, antes do programa, Padre Casa, a gente falava assim, vai inculcar essas palavras. Quando o teu filho te perguntar: pai, por que nós estamos fazendo tudo isso? Filho, nós éramos escravos do faraó do Egito. Aí fala: você vai escrever nos umbrais da porta, você vai colocar na fronte, vai amarrar uma fita no braço, escrever na palma da mão. O que vai fazer tudo isso? É o decálogo, os 10 mandamentos. Eu centro o amor a Deus, porque você ama, você cuida. Assim como Deus cuidou do povo também. Deus cuida e fez uma aliança. Né? E Deus está sempre cuidando. Então a gente tem que cuidar para não desviar. Se você desvia da aliança, você cai outra vez na escravidão. Né? Seja qual escravidão for, você vai cair de novo. Então, fidelidade, amar. Esse temer não é ter medo, é amar, é cuidar. E o versículo 12 traz ainda uma coisa que não é constante, mas que tem o seu significado. Agora, né, ouve Israel, e faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica, mas que traz um verbo muito também importante nesse trecho todo. O que o Senhor exige de ti. Então, a aliança, né, não é igualitária no caso de Deus com o seu povo. Deus é infinitamente superior, é aquele que provê, aquele que toma iniciativa, aquele que ama, mas tenha a exigência, que é a exigência basicamente essa de colocar em prática os mandamentos, e dentre todos os mandamentos, Deus é único, teu Deus é um só. A minha de Jerusalém vai dizer: o que o Senhor teu Deus te pede. Aqui Ele é mais suave. A sua já exige. Ele dá uma abrandada aqui na questão da entrega de cada um, né? Porque se tudo vem a gente fala de dom, né? De graça. Se Deus dá tudo de graça, e você? O que você também faz? O que você dá de retorno para a merecer, graça que recebe? Essa graça. É a paga por tanta coisa recebida. Sim. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo. Vai lá tomar uma aguinha, pegue seu material e nós já voltamos. Ok, queridos, estamos voltando. Vamos entrar no capítulo 11? Estamos no capítulo 11, portanto, do livro de Deuteronômio, fechando todo o Pentateuco. Vou ler o trechinho que vai do versículo 1 ao versículo 7. Amarás a Yahvé teu Deus e observarás continuamente o que deve ser observado, seus estatutos, suas normas e mandamentos. Fostes vós que fizestes a experiência, não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a pedagogia de Yahvé vosso Deus,
sua grandeza, sua mão forte e seu braço estendido, os sinais e as obras que ele realizou no meio do deserto contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, o que ele fez contra o exército do Egito, seus cavalos e carros, fazendo as águas do Mar Vermelho refluir sobre eles quando vos perseguiram. Yahvé os aniquilou até o dia de hoje. E o que fez por vós no deserto até que chegasseis a esse lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, o Rubenita. A terra abriu sua boca e engoliu-os, juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a grande obra que Yahvé realizou. É, de novo, a insistência do recordar. Por isso que eu acho que mulher tem que, de vez em quando, estar recordando tudo para o marido. Ó, eu te conheci lá na praça, você não era ninguém, depois eu te trouxe, fiz caminhar com você pelas cadeiras das igrejas, você hoje é o que é, graças a mim. Ai, que prepotência, né, padre? Mas aqui, com muita razão, Deus Aqui, tem que no estar caso recordando. da Bíblia é o contrário, é o marido que faz tudo isso para a mulher. Exatamente, exatamente. Ainda diz, olha, sede fiéis. Sede fiéis, isso é o que interessa mais, né? Então, amarás o Senhor teu Deus, guardarás suas ordens, seus decretos, seus mandamentos, enquanto durar a sua vida, né? Então, o amor que nós estávamos falando um pouco antes, que vem aqui e se repete novamente, né? E vai chegar mais para frente ainda, Jesus insiste mais uma vez nisso, né? Em que o amor é a síntese de toda a lei, né? E o amor não faz mal a ninguém, sempre busca o bem do outro e de si mesmo. Então, o amor é a síntese de toda a lei. Daí o circuncidar o coração, né? Que é o sinal Linda desse expressão. amor e dessa fidelidade Linda expressão. bonita. Porque realmente aquilo que só a mente faz, um dia esquece. Até fisiologicamente, um dia essa mente pode se derreter, se fechar para o mundo. Mas aquilo que é a opção do coração, mesmo que você esteja velho e sem noção, o coração já fez sua escolha, né, Amélia? Porque não adianta você saber todas as normas e leis e direitos e trabalhos que você tem que fazer numa comunidade, na sua vida pessoal e na família, né? Se você não circuncidar o coração, se você não acreditar, não viver de coração, porque a cabeça, você pode carregar de tudo, você lê, estuda e fica guardado lá dentro. Você faz até discurso lindo, mas se não passar pelo coração. Então, esse amor, aqui o Deuteronômio vai lembrando, por isso que repete, tem que repetir para guardar, não só na cabeça, mas no coração. Amarás a Yahvé teu Deus e observará, quer dizer, todo o teu coração. Esse Deus foi quem? Fazer memória quem esse Deus foi, né? Isso é muito importante. E se você olha, eu conheço Deus, tá? Mas só de ouvir falar ou porque eu fiz a experiência dele? Então aqui ele recorda as experiências que o povo fez com Deus e vai falando, né? E sempre lembrando memória, era escravo no Egito. E o livro do Êxodo também faz isso, Deuteronômio lá no capítulo 6, quando teu filho te perguntar, pai, por que eu tenho que fazer isso? Olha, filho, nós éramos escravos do faraó do Egito e vai fazer toda a história. Na festa da Páscoa faz assim. Eu estava trabalhando um dia com os pais na catequese e eu escolhi aquele texto, sabe, Padre Carlos, que fala assim, quando teu filho, li para eles, quando você te perguntar, pai, por que estamos celebrando a Páscoa assim, filho? Fazer memória. Aí eu disse para os pais, quando eu te perguntar, por que eu tenho que ir na catequese? Por que eu tenho que vir à missa? Por quê? Você vai dizer o quê? O que você vai dizer para o seu filho? Por que você quer que ele faça a catequese? Por que ele tem que receber o sacramento? Por que ele tem que entender a Bíblia? Você vai dizer se seu coração estiver cheio. Se não tiver, você não tem o que dizer. Então a gente precisa aprender a fazer memória. A memória é de escutar, vai para a cabeça, mas passa pelo coração. É isso que o Deuteronômio faz. O que a gente vê muito hoje, que a gente fala, eu me recordo entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E faz a tua oração a Deus. Porque realmente é isso, a questão da memória do coração, que você fala, que a gente vê aqui ele falar da circuncisão de coração, essa questão da sua opção definitiva, fazer isso que a Amélia falou,
vai passar pela experiência de Deus. Não adianta aquilo que você, pela catequese, entendeu racionalmente, se você não viver no coração de forma a cortar esse coração e colocar lá dentro, introjetar lá dentro todas essas noções de amor de Deus por nós, aquilo não fica, né, padre? A experiência que é algo que você precisa fazer, né? A experiência de estar em Deus, de estar com Deus, de sentir parte de Deus, escolhido por Ele. Aí é algo... Sempre lembrar, então, como já falamos, o amor e essa linguagem matrimonial que aparece, né? A fidelidade de esposo e esposa, principalmente no sacramento do matrimônio, é sinal exatamente da aliança de Deus com o seu povo. É bonito. É lindo. Né? Nós temos aqui, nesse trechinho, né, que está falando de recordar todas as coisas que Deus fez, né, no Êxodo, quando ele atira o povo do Egito, vence o faraó, e depois já apareceu nos capítulos anteriores também, todo o cuidado que tem com esse mesmo povo durante toda a travessia do deserto, nos 40 anos. Aqui nós temos algumas recordações, né? Mas principalmente, se a gente for pensar mais uma vez em que momento é colocado esse texto, ou seja, o povo já concluiu esses 40 anos de caminhada e agora estão prestes a entrar na terra, né? E está dizendo, vocês viram aquilo, né, que Deus realizou lá atrás, vai guardar a memória e passar para os filhos e netos. Mas, na verdade, quem estava ali naquele momento, aquela geração que tinha saído do Egito já tinha morrido. Então, a gente vê que sempre existem algumas, entre aspas, falhas, digamos assim, né? Mas sempre no sentido de que está inculcando alguma coisa, né? Isso é o que importa. Mesmo que haja, às vezes, algum tipo de incongruência, e a gente presta atenção nessas incongruências, não para desautorizar a palavra, evidentemente, mas é para a gente perceber como a Bíblia é formada, então, né, que tem muitas coisas por trás que a gente nem sequer imagina, né? E é bom a gente só recordar também, aqui foi citado no versículo 6, Datã, Abirã, filhos de Eliabe, né, que por sua vez filho de Ruben, a terra abriu a sua boca, ou a sua garganta e os engoliu. Se você quiser dar uma olhadinha, Números 16 conta essa passagem para a gente recordar. No caso, foi uma revolta desses dois contra a autoridade de Moisés, que agia em nome de Deus. Isso, muito bem. Vamos ao versículo 8 para frente. Observareis, portanto, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para vos fortalecerdes, entrardes e tomardes posse da terra para a qual passais, a fim de possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias sobre a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, uma terra onde mana leite e mel. Pois a terra em que estáis entrando, a fim de tomares posse dela, não é como a de onde saístes, a terra do Egito. Lá semeavas tua semente, irrigavas com o pé, como uma horta. A terra para a qual vós ides, a fim de tomardes posse dela, é uma terra de montes e vales, que bebe água da chuva do céu. É uma terra de que Yahvé teu Deus cuida. Os olhos de Yahvé teu Deus estão sempre fixos nela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando Yahvé vosso Deus e servindo-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, darei chuva para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu trigo, teu vinho novo e teu óleo. Darei erva no campo para o teu rebanho, de modo que poderás comer e ficar saciado. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos diante deles. A cólera de Yahvé se inflamaria contra vós, e ele bloquearia o céu. Não haveria mais chuva, e a terra não daria o seu produto. Deste modo, desaparecerias rapidamente da boa terra que Yahvé vos dá. E bom lembrar que isso não é só naqueles tempos, é hoje. Deus continua dizendo, sede fiéis, porque poderei tirar essa terra onde você estás, que fui eu que te dei. E o que nós estamos vendo hoje? Se a gente olhar o texto aqui, vai de novo repetir 7 vezes a palavra Isso. terra.
Se você lê e conta, né? E se repete 7 vezes, é de grande importância a questão da terra, né? Nós vimos isso no programa anterior, capítulo 8, de Isso, 7 a 10. isso. E Se agora você não de assistiu, novo, vai né? lá ver. A Isso. importância da terra. Aí ele vem falando, no versículo 8, observareis, portanto, e agora é Deus que fala, né? Do 8 não é Moisés, é Deus. Observareis, Isso. portanto, todos os mandamentos que eu ordeno hoje. Para quê? Para você ficar forte, para você entrar com a posse da terra, para possuir a terra. E para que prolongueis os vossos dias sobre a terra que Yahvé, sob o juramento, prometeu lá para quem? Para os vossos pais, sua descendência. A terra que mana leite e mel. Aí é muito interessante a gente perceber também que a entrada na terra, ela está condicionada a você observar os mandamentos. Deus fez uma aliança por amor ele dá a terra, mas também está condicionado, amar os mandamentos dele. Faz memória do Egito de novo, né? E vem falando, se você cumprir tudo que está falando, ele vai falar, vai ter chuva no tempo certo, a chuva de outono e primavera, você vai recolher o trigo, o vinho, o óleo, a erva para o teu rebanho, vai comer e ficar saciado, contudo, ficai atento, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-se diante deles. Então, o cara está condicionado à fidelidade. Existe um mandamento de Deus, né? Observar, o caminho é esse aqui. Se fazer como Deus fala, que é um projeto de igualdade, fraternidade, solidariedade, né? Aí você continuará bem. Aí, novamente, aí vem no 17. A glória de Yahvé se inflamaria contra vós. Aí se Deus fica irado, não vai ter chuva, a terra não vai dar o produto, e rapidamente você desaparece da terra. Então, né? É condicionado. Existe um projeto que Deus coloca na terra, mas tem a observância, fazer aquilo que ele deu. Não pode desviar do projeto. E até hoje isso aí são quantos mil anos, né, padre? Transcorridos, a lei permanece. A palavra de Deus não volta atrás. Cabe a nós não voltarmos atrás. E eu estou vendo que a gente só está dando ré. É uma coisa séria, né? A terra precisa ser cuidada, né? Aqui Javé entrega mais uma vez a terra com todas as suas maravilhas, mas vamos recordar tanto a questão ecológica de hoje que estamos vivendo, mas também mais para trás ainda no Gênesis, quando narra a criação, né? Deus coloca o casal humano como jardineiros para cuidar daquela terra, né? Então tem tudo a ver também a nossa parte mais uma vez, né? E muita gente, Padre Carlos, escolheu a palavra submeter, quer dizer, toma conta e manda em tudo, e como destrói se pudesse tudo. destruir tudo. E destrói tudo. Né? Mas vamos então partir já Só um para... momentinho, eu queria fazer mais uma observação. Incluir? Tá. A gente falou agora de pouco de retomar Deuteronômio 8, de 7 a 10. Tem uma coisa interessante, se a gente ler os dois em paralelo, convido a você a fazer isso em casa. Lá ele coloca, ele coloca as árvores, é uma terra onde tem muitas oliveiras, tem muitas videiras, tem muitas figueiras. Aqui ele coloca os frutos, tem muito azeite, tem muito trigo. Olha só, né? legal. E lá falava o quê? Era uma terra com muitas fontes e mananciais. E aqui fala da chuva. Da chuva. São imagens paralelas, mas que se complementam, digamos assim, né? Para a gente ter essa imagem toda bonita. E fala inclusive o quê? Se vocês não forem fiéis, eu não vou mandar a chuva. Então, o cuidado de Javé aqui está em que aquela terra chove com regularidade, chove com constância, né? E isso, claro, que vai alimentar fontes e mananciais e os riachos. Mas a ameaça, se vocês não forem, então, fiéis aos mandamentos, eu não vou mandar chuva. Então, nesse sentido, eu vou passar para você mais duas leituras para você fazer em casa, onde no início do ciclo do profeta Elias, no livro de 1 Reis, acontece um período de grande seca, porque o povo estava sendo infiel, tá? Então anota aí para você poder ler depois, é 1 Reis, o trecho de capítulo 16, 29 até 17, 1, e depois você vai lá para o capítulo 18, também de 1 Reis, capítulos 41 a 46, vai dar uma ilustração boa a esses versículos. E lembrando também, padre, que o senhor fala da chuva, a chuva sempre está associado hoje à nossa questão da bênção, né?
Uma bênção. Fala bênção. assim, olha, realmente que vem do céu, enviado por Deus, é uma bênção, aquilo que lava, que hidrata, que alivia a alma, batiza de novo a gente, né? Tem tantas figurações E interessantes. é o símbolo também da fecundidade da terra. Aqui deixa eu Sim. fazer mais uma memória, que quando fala de não se prostrar diante dos outros deuses, tanto Baal, que quer dizer marido, já vimos isso anteriormente, quanto a Será, o Asherá, que seria a esposa dele, o culto à fertilidade está muito ligado a esses deuses estrangeiros, porque a fertilidade, ou seja, que a terra produza frutos, é essencial para a vida. Sim. Então, facilmente, nos povos todos, em geral, você vai ter cultos à fertilidade, mas daí coloca não só a questão da chuva e da terra, mas vai colocar a prostituição sagrada e outras coisas assim do tipo. Então, essa benção de Javé, ele que manda a chuva, né? E não tem esposa. A esposa, ele é único contra os cultos da fertilidade das outras religiões, dos outros deuses. Muito bem, vamos seguir. Eu já quero propor aqui, nós fazermos já a finalização desse capítulo 11, lendo o trecho final, que é do versículo 18 até acabar. Pondo estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as como um sinal em vossa mão, e seja como um frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, sentado em tua casa e andando em teus caminhos, deitado e de pé. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem sobre a terra que Yahvé jurou dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Com efeito, se observardes de fato todos esses mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, amando a Yahvé vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e aderindo a ele, Yahvé desalojará para vós todas essas nações, para que tomeis posse de nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso. O vosso território irá desde o deserto até o Líbano, desde o rio, o Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém resistirá a vós. Yahvé vosso Deus espalhará o medo e o terror de vós por toda a terra em que pisardes, conforme vos falou. Vede, hoje proponho a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes os mandamentos de Yahvé vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes os mandamentos de Yahvé vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando Yahvé teu Deus te houver introduzido na terra, em que estais entrando, a fim de tomardes posse dela, colocarás a bênção sobre o monte Garazim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes, como se sabe, estão no outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus, que habitam o Arabá, diante de Gigal, perto do Carvalhal de Moré. Pois estais atravessando o Jordão para entrardes e tomardes posse da terra que Yahvé vosso Deus vos dará. Tomarás posse dela e nela habitareis. Portanto, cuidai de pôr em prática todos os estatutos e as normas que hoje coloco à vossa frente. Nada veio de graça, nada fez apenas, e ele fala, a condição é que, peraí, te dei 10 mandamentos. Você vai ter que cumprir direitinho o que está escrito aqui, para você poder continuar recebendo a paga, que é aquilo que eu te dou e abençoo, fertilidade disso, fertilidade daquilo. Interessante é que ele coloca aqui, até geograficamente, de onde para onde, daqui para ali. Está recordando lá no livro de Josué, a entrada na terra, como que eles fazem para entrar, que vai atravessar o Jordão, como atravessou o Mar Vermelho. E é bonito que lá no 18 começa aquilo que a gente tinha falado. Pondo essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Aí,
atar na mão, um frontal entre os olhos, que ele vem falando, né? Ensina aos filhos como é, sentado na porta da tua casa, deitado, quer dizer, Não tem lugar não tem específico. lugar, não. A educação, esse conhecimento de Deus tem que passar pela sua geração, pelos filhos, né? Então, aí, quando o filho pergunta, você vai saber responder por que você tem que amar esse Deus, né? Isso aí- já havia aparecido também Já. no capítulo 6, de Seis. 6 a 9 do Deuteronômio. Aí a responsabilidade também, né, pai, de levar a palavra, de levar Deus dentro da sua casa, que é o que nós chamamos da igreja doméstica. Isso, né? a primeira catequese dos pais e dos Isso. avós. Então, nós temos aqui, veja bem, estamos finalizando o capítulo 11, que por sua vez finaliza todo o primeiro grande desenvolvimento desse livro, que começou lá no início do capítulo 5. Houve um primeiro desenvolvimento a respeito do decálogo, aí, da fidelidade de Javé, de 5 a 8. No final do capítulo 8, programa passado, nós destacamos, né, que ali tem, rapidamente, curtinho, bênção e maldição. E agora aqui, finalizando esse segundo desenvolvimento, que começou no capítulo 9, também termina exatamente com bênção e maldição, né? Versículo 26, do 11 e 26, que acabamos de ler. Hoje ponho diante de vós bênção e maldição. Bênção se acatar, maldição se desobedecer. E vai aparecer ainda mais desenvolvido isso já para o final do nosso livro, que é o texto que a gente lê, inclusive, no início da Quaresma. Deuteronômio 30, de 15 a 20, vai outra vez falar de dois caminhos, a bênção, a maldição, a vida ou a morte, dependendo então da fidelidade aos mandamentos. Aí fica claro, no 30 já vai falar da volta do exílio, quando o povo está saindo, né, Isso. da Babilônia, que é quando depois o livro vai ser escrito, né? Então ele Vai insiste nos constituir. mandamentos, na fidelidade, na obediência, e no É. final de cada ciclo repete, bênção ou maldição, dependendo da obediência ou desobediência. E eu achando que o judeu tinha inventado as caixinhas e os papelzinhos, para não esquecer nunca as leis, mas aqui está escrito. É o mandamento. Realmente foi dito e eles até hoje ainda cumprem a risca. E, na verdade, essas leis poderiam estar inseridas dentro do coração, né? Deve. É onde deveria estar. Se não passa pelo coração, Não adianta estar bordado nas mangas, nem fixado nas caixinhas, entre no frontal Porque do rosto. como você chama a gente de mestre, né? A gente pode saber muito bem, né, a Bíblia, mas se não coloca em prática, não adianta nada. a condenação é ainda maior, né? Daí as maldições, né? Padre, mas o senhor sabe que está certo, tem a questão da responsabilidade de você viver e colocar no seu coração aquilo tudo. Mas a responsabilidade do evangelizar, gente, é você dividir esse conhecimento Claro. para outros, para que eles também tenham direito a essa salvação. Sem dúvida. Porque sem o conhecimento, dificilmente vem o amor, né? A opção, a escolha, né? Exato, tem que ser conhecido para poder ser vivido. Exatamente. Enfim, terminamos o nosso capítulo 11. Agradecemos, terminamos o nosso horário também. Agradecemos a você ter ficado conosco. Meus mestres, agradeço imensamente essa aula maravilhosa. Muito obrigada, Padre Carlos. Obrigada, professora Amélia. Eu que agradeço. Obrigada sempre a você. Aumente a sua turminha, marca um horário. Nosso programa vai sempre ao ar nas terças-feiras, 14 horas. Depois vem as repetições. Quem perder pode ter outra oportunidade. Não esquecer de buscar nas nossas plataformas convencionais, que você já sabe. YouTube, daí para frente. Tá bom? Agradecemos mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.